Bom dia. A economia continua só com boas notícias, apesar das incertezas político-eleitorais. Agora o IBGE confirma o que a gente já vinha adiantando. O PIB cresceu no ano passado 1%. A previsão era de que cresceria 0,7%, né? 0,7%, cresceu mais do que isso. Agora, graças ao agronegócio. Ainda ontem eu falei aqui, critiquei meus colegas que acham que, quando falam em ruralista, parece que estão se referindo a bandido, né? Graças aos ruralistas, os que trabalham na terra, os que criam gado, os que plantam, os que trabalham de sol a sol, os que sofrem por toda sorte de pragas, por excesso ou falta de chuva, pela burocracia, pelo MST, pelo fiscal do trabalho, pelo fiscal ambiental, pelas más estradas, né? Pois eles evitaram que o caos do governo Dilma fosse maior. O caos dos anos 2012, 2013, 2014, 2015. Está agora bem clara uma retomada, a ponto de se prever, né, o ex-presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, prevê crescimento deste ano, não de 3%, como está se falando, mas de 3,5%. Consumo e emprego crescendo, inflação lá no chão, né, até a poupança se elevou, né, então o governo está festejando isso. É um trabalho que não foi só do governo. O governo fez uma política monetária, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda e o presidente da República chefiando os dois deu força, né? Não pensou em medidas populistas, nem medidas demagógicas, deixou bem claro que não é candidato a nada, que pode se tornar impopular, mas salvou a economia do país. Tem muito economista dizendo que é o segundo milagre econômico desde o milagre de Delfim e Médici, né? Agora o milagre de Meirelles, Goldfein e Temer. Finalmente acontecem esses milagres, a despeito da queda no grau de risco nas agências, da não aprovação da reforma da Previdência, né? Vai prejudicar exatamente aqueles que não têm previdência privada, né? E prejudicar o país também. E a eleição aí, que é uma coisa incerta. Mesmo assim, o dólar continua estável, a Bolsa de Valores vai bem, enfim, boas notícias. Agora vamos às notícias judiciais, né? Como sempre. A Justiça dos Estados Unidos fixou para aquele exportador contrabandista de fuzis, o Frederic Barbieri, de 46 anos, que botava fuzil destinado a Rio de Janeiro em caixas de aquecedores de piscina, né? Ele tem agora uma fiança que, se quiser ser solto, tem que pagar $1,5 milhão. E ainda, se pagar $1,5 milhão, não fica atrás das grades, porque ele não foi julgado ainda, né? Tem que comprovar, atenção, OAB, tem que comprovar a origem lícita do dinheiro, da fiança. Bonito, né? Um país civilizado é assim. O sujeito paga o advogado, o fiança, tem que comprovar a origem lícita. Bom, ele não vai ser extraditado, porque ele é cidadão americano também. Mas se sair, se pagar $1,5 milhão, daí R$4.800.000, ele vai ter que usar a tornozeleira e vai ser monitorado pessoalmente por um agente penitenciário. Agora, uma outra informação de justiça: o Tribunal de Justiça do Distrito Federal absolveu, num processo, o ex-governador, o primeiro governador a ser preso no Brasil,
o ex-governador José Roberto Arruda de uma ação em que ele era acusado de fraude em licitação para aquele jogo 3-0 Brasil e Portugal em 2008 no estádio do Gama. Aliás, a propósito, eu comentei aquele jogo junto com o Júnior na transmissão do jogo. Foi uma experiência que quiseram fazer comigo, botar um comentarista de política e economia para comentar futebol. Mas, enfim, ele está absolvido pelo menos dessa ação. Já o ex-governador Joaquim Roriz, que responde a várias ações, vai ficar fora de todas elas. O IML constatou demência. Ele já teve que amputar uma perna do joelho para baixo por causa de diabetes e foi constatada também demência. Ele está fora da realidade. Um triste fim para quem governou Brasília por 14 anos, 4 mandatos. O primeiro deles nomeado, depois eleito. Foi senador, foi ministro da Agricultura no governo Sarney, aí como senador ele renunciou, depois não pôde ser candidato de novo porque não era ficha limpa. Um triste fim para o homem que tem sido responsabilizado pelo inchaço de Brasília. Ele teria atraído migrantes, distribuindo lotes em troca de votos. De Brasília, Alexandre Garcia.